Família Black, X-Men 97 tem mexido muito com a gente, tem lidado com temas muito pesados e a maioria dos episódios tem trazido essas expectativas mais adultas para nós. Eu tenho gostado bastante e eu particularmente não consegui fazer um vídeo sobre o quarto episódio ainda, então eu vou juntar um quarto episódio com o quinto episódio nesse vídeo. O quarto episódio para mim não foi tão bom, mas o quinto foi excepcionalmente diferente. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal NK Black! O quarto episódio fala sobre Motendo e a outra parte, Morte em Vida. A primeira parte, Motendo, fala sobre o aniversário da Jubileu. Os X-Men dizem que tem uma surpresa para ela. Ela quer comemorar, mas Magneto quer pulos para treinar. Quando ela decide ir para o fliperama, Magneto não quer, já que ele não é muito bem visto pelos humanos. Ela volta para o quarto com Mancha Solar e lá eles encontram um videogame muito parecido com o Nintendo chamado Motendo e com uma fita de jogo dos X-Men igual a da Nintendo. Eles acabam sendo sugados para dentro do jogo e têm de passar pelas fases para sobreviver, senão morrem na vida real. O vilão que criou tudo isso é o Mojo. O Mojo ele governa o mundo Mojo. É um reino extradimensional onde a televisão é a principal fonte de poder e influência, principalmente dele mesmo. Ele é obcecado pelo entretenimento e costuma usar os mutantes como peões em seus programas de televisão, que são muito violentos e perigosos. Ele é frequentemente retratado como grotesco, com uma forma obesa e pernas pequenas. E ele geralmente é acompanhado por seus assistentes, como Espiral e Longshot. Então ele pega a Jubileu porque ela dá mais audiência. Então ela e o Ricardo Costa correm atrás para poder passar por todas as fases. E aí bate uma nostalgia muito boa dos games daquela época, dos anos 70, 80, 90. O problema é que Ricardo da Costa acaba se machucando e quase morre. Jubileu e eles são salvos por um programa, uma versão beta da própria Jubileu mais velha, que ensina que por mais que tudo aquilo, as brincadeiras, as curtições sejam coisas boas, chega uma hora em que é necessário evoluir. O que não significa que você necessariamente precisa abandonar os jogos ou as brincadeiras, mas tem uma parte da nossa vida que necessariamente precisa evoluir. Eles três vencem o Mojo e retornam para a vida real e finalmente se beijam. Já na segunda parte desse episódio, que é o Morte em Vida, adapta a fabulosa X-Men número 186. A Tempestade estava em um bar, no episódio 3, e conhece um rapaz chamado Forg. Ele é um nativo americano da tribo Cheyenne e possui um dom mutante de criar e inventar praticamente qualquer coisa, qualquer dispositivo tecnológico que ele possa imaginar. E também, cara, pra quem não se lembra, ele também aparece no X-Men Evolution, que dava no SBT. Ele aparece lá também. E ele é muito habilidoso em criar muitas armas avançadas, gadgets, e ele constrói máquinas muito complexas. E uma dessas máquinas que ele acaba construindo é a máquina que acaba fazendo o Executor X atirar na Ororo e ela perder os seus poderes. Ele não necessariamente criou, como nas HQs, que nas HQs foi ele que criou. Mas aqui ele só criou algumas plantas e usaram essas plantas para poder criar aquela arma para poder suprimir o gene mutante. E por isso ele tenta ajudar a Ororo a recuperar os seus poderes, já que ele ajudou a construir alguns desses projetos para o governo. Mas também porque ama. E eu acho que isso aqui foi rápido demais. Tipo, ele conhece ela há tão pouco tempo e do nada já tá dizendo que ama, tá ligado? Porque quando ela descobre, ela fica com muita raiva dele. Mas ele diz que ama, então ela dá aquela relaxada, mas ainda assim ela mete pé, cavalga para tentar sentir o vento e para ver se o que ele tem feito com ela, as experiências, tem funcionado. Infelizmente, não tem. E aí, enquanto eles estão discutindo, uma entidade mística que luta contra a tribo de onde o Forg é nativo aparece para poder confrontar a Ororo, espalhar o caos ali, numa forma de uma espécie de corvo gigante. O Forg foi treinado para acabar com esse demônio, mas desiste e foge da tribo para servir ao exército, que ele serviu ao exército por um tempo. E esse demônio, ele toma o lugar de um xamã chamado Nazê para colocar Ororo contra o Forg e ainda o seduz nas HQs. E aí o episódio acaba, nós não sabemos o que acontece com ela. E para ser sincero, foi o episódio mais fraco de todos os outros episódios. Mas agora, o quinto episódio se diz, lembre-se disso, é o nome do episódio. Cara, esse episódio aqui foi o mais pesado de todos. Alguns X-Men vão para Genosha, enquanto os outros ficaram na mansão X para serem entrevistados pelos repórteres. Hank McCoy e Ciclope são entrevistados por essa repórter. Ciclope fica meio revoltado, fica meio puto e joga algumas verdades na cara deles, de que se não fosse pelos mutantes, muitos deles não estariam vivos, porque realmente eles salvaram muitos humanos. Mas ainda assim, são discriminados pelos humanos. O Gambit, a Vampira e o Magneto chegam em Genosha. Ao chegarem lá, Madelyne Pryor está lá ajudando no conselho de Genosha. Kurt Wagner, o Noturno, aparece e leva Gambit e Vampira para conhecerem o lugar já pronto, enquanto o Magneto vai para uma reunião com o conselho de Genosha.
Jean Grey, ainda na mansão, está tentando reviver suas lembranças no meio das águas. Logan vai lá para ajudar. A Jean Grey diz para o Logan que ela e o Scott eles estão muito mal por causa do Nathan ter sido mandado para o futuro. O Logan diz que ela precisa seguir em frente e que os olhos dele nunca se cansam de vê-la. Então ela beija o Logan. Tipo assim, o Scott acaba de ser corno. O Logan até gostou porque ele é apaixonado por ela, mas ele entende que ela sempre vai ser ela e o Scott sempre vai ser o Scott e que é errado porque eles dois têm que ficar juntos. Então ele dá as costas a ela e sai andando. Perfeito, fez certinho. O Conselho de Genosha, tendo Moira MacTaggert e Emma Frost, que aparece pela primeira vez como participantes, quer que Magneto seja o presidente de Genosha. Só que ele dá uma condição, que Vampira seja sua primeira dama. Vampira reluta por um instante, mas acaba aceitando. Corta para Scott e Madelyne Pryor tendo uma conversa por telepatia no mundo astral. Eles acabam se beijando. Jean Grey vem e vê e expulsa Madelyne da mente de Scott, já que ele estava em Genosha. Emma Frost vê tudo o que acontece, já que também lê mentes, e faz uma piadinha. Acredito que não há motivos para Jean Grey ter ficado com raiva do Scott ter beijado ela, porque ela beijou o Logan. Então, tipo assim, qual a diferença? O Scott disse que ama as duas. Ele é muito corajoso de falar uma parada dessas. Mas de certa forma eu até entendo. Ele teve um filho com a Madelyne Pryor que se parece muito com a Jean Grey. E do nada, enquanto os dois estão discutindo, Jean Grey tem um ataque psíquico. Corta para a Vampira contando para Gambit que a mãe dela o levou para o Magneto para ajudá-la e que eles acabaram se apaixonando e que eles vão ser rei e rainha de Genosha. Gambit diz que algumas coisas são mais profundas do que o toque, porque ele não pode tocar nela. Ele fica muito revoltado, mas ele aceita em ser amigo dela. Gado demais. Pula para o baile e todos os mutantes estão lá para curtir, sem pressão e sem medo. Magneto e Vampira começam a dançar e se beijar. Gambit fica revoltado e sai. Madelyne Pryor tem um ataque psíquico igualzinho ao da Jean Grey, lá na mansão, e revê a sua visão do segundo episódio, que ela tá com o Nathan no colo e do nada vem alguma coisa e começa a matar muitas pessoas. Ela vê várias lápides de pessoas mortas. Quando ela sai para fora para pegar um ar, Cable aparece e diz para desligarem a música e saírem todos de lá. Mas ele é arrastado de volta para o futuro, e ali Madelyne Pryor percebe que pelos olhos aquele Cable é o Nathan, seu filho, que ele conseguiu sobreviver à viagem no tempo. Mas o interessante é que o Cable diz, não, de novo não, perdoa mãe. E aí ele é arrastado para aquele portal de volta para o futuro. Ou seja, parece que o Cable está tentando impedir que aquele episódio aconteça. E não deve ter sido a primeira vez que ele volta no tempo para tentar impedir. Uma explosão acontece e sentinelas começam a matar todos os mutantes do lugar. Magneto, Vampiro e Gambit começam a lutar contra o Mecha Sentinela, que é um sentinela gigantesco com 3 cabeças. Magneto vai salvar os Morlocks, já que ele prometeu que eles nunca mais precisariam sentir medo, que eles ficaram presos, mas ele não consegue chegar até lá. Então Gambit vai no lugar dele e acaba com tudo. No final, Magneto se sacrifica para salvar Gambit e Vampira. Depois, Gambit se sacrifica para matar o Mecha Sentinela e salvar a Vampira, que fica louca quando o Magneto morreu. Gambit foi um mito nesse episódio, que o cara se sacrificou para salvar a todos. Cara, foi um episódio muito, muito pesado, muito mesmo. E Scott, Jean, Jubileu, Fera, Mancha Solar, Logan e Morpho estão desesperados para saber quantos foram os mortos e se os amigos deles estão bem. O Scott com certeza vai atrás do Trask para tentar destruir o molde mestre que construiu aquele monstro. Vampira no final do episódio toca em Gambit, mas não o sente já que ele tá morto. E aí o episódio acaba. Cara, eu quero saber o que o Scott vai fazer, porque se a Madelyne Pryor morreu, que é a mãe do filho dele, meu irmão, ele vai fazer alguma besteira. Ele vai voltar a liderar os X-Men, já que o Magneto tá morto. E, cara, eu quero muito ver o Scott full pistola, irmão, batendo e socando todo mundo. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comenta, me diz o que você acha. Pra ser sincero, o episódio em que a Madelyne Pryor se transforma na rainha dos duendes, pra mim, era o melhor episódio até agora. Só que agora é o episódio 5, cara, porque ele lidou com questões muito mais sérias do nosso mundo real, genocídio. Então, comenta aqui pra ver qual a ordem dos melhores episódios que você tem pra me dizer. Então é isso, rapaziada, esse é o canal Enic Black, tamo junto!